Boa noite a todos. Eu sou o Flávio, CEO da Aleva, e a Sâmia está aqui para me ajudar um pouquinho nessa live com as dúvidas que vocês tiverem. A ideia dessa live é mostrar um pouquinho por que vocês, profissionais de saúde, né, beleza e bem-estar, devem usar as modalidades de crédito consignado e crédito FGTS para oferecer, né, aos seus pacientes. Por que essas duas opções são ótimas nos dias de hoje? Então, eu vou falar um pouquinho das três opções que a gente tem de crédito na Aleva e depois eu explico melhor essas duas, né? Então, hoje a gente tem o crédito pessoal, o crédito consignado e o crédito FGTS. Então, o crédito pessoal, você cadastra o paciente na plataforma, né? E em 45 segundos você faz uma simulação e a gente diz se ele tem o crédito pessoal ou não. Qual que é a dificuldade do crédito pessoal hoje em dia? É que o crédito pessoal é um crédito que não tem garantia nenhuma para a financeira. Ou seja, o paciente não deixa nada em garantia, né? Então, hoje em dia, para conseguir um crédito com uma taxa muito boa, o paciente tem que ter um score de crédito bom. E ele não pode estar em nenhuma negativação. Seja uma negativação de R$10, ele não vai conseguir um crédito pessoal. Seja na Aleva ou seja em qualquer outra plataforma. Vai conseguir sim com aquela financeira que vai jogar os juros lá para 10%, 12% ao mês, né? E não vai contratar. Então não adianta. Então, hoje o crédito pessoal, devido a gente sabe que a taxa de inadimplência é muito alta no Brasil, né? Então tem muita gente negativado e, consequentemente, o número de propostas liberadas por crédito pessoal não é tão elevado. Então, hoje, na Aleva, a gente consegue, aí, de 10, a gente consegue liberar entre 2 e 3 propostas no crédito pessoal. Fica ali entre 23% e 25% o número de propostas liberadas no crédito pessoal. Tá? E agora que entra o porquê de você oferecer o consignado e o FGTS para seus pacientes. A grande vantagem dessas duas modalidades é que o paciente pode ter negativação. Então, ele pode estar com o nome todo comprometido, né? Com mais de 10 restrições bancárias que não tem problema nenhum ele fazer essa solicitação. Por quê? Tanto o crédito consignado quanto o crédito FGTS são financiamentos que têm uma garantia. Então, o risco da financeira, do banco que empresta o dinheiro, ele cai muito. Então, por quê? O valor já fica bloqueado para o banco, né? Para a financeira. Então, isso diminui muito o risco da financeira. Então, ela consegue dar o crédito mesmo que a pessoa tenha negativado. Então, agora eu vou falar um pouquinho do consignado. Para quem que serve o consignado? O consignado serve para aposentados e pensionistas do INSS, militar das 3 Forças Armadas e funcionário público, federal, estadual e municipal. Então, é uma abrangência bem grande. E como é que funciona o crédito consignado, né? O paciente ele pode tomar até 35% da renda dele com crédito consignado. Então, ele pode ter até 10 créditos consignados, por exemplo, mas o total mensal da parcela desses créditos não pode ultrapassar 35%. Tá? Então, ele pode ter um crédito comprometendo 35%, ou ele pode ter 3 créditos comprometendo 35%, ou comprometendo 20%. Então, para a gente fazer essa simulação, a gente precisa de algumas informações dele, para simular e para saber, para ver se ele tem a margem consignável ou não. Então, se ele tiver margem, ou seja, se ele não estiver utilizando os 35% que ele tem direito a usar no crédito consignado, ele tem uma margem. Então, por exemplo, vamos supor que ele tem uma renda mensal de R$2.000. 35% dariam R$700. Então, ele pode comprometer até R$700 mensais da renda dele com um empréstimo. Tá? Então, isso se torna bem interessante. Número de parcelas. Pode ser até 94 parcelas, nesse caso, de R$700. O número de parcelas depende da idade do paciente. Tá? Então, tem uma tabela lá, né, que diz até, dependendo da idade, tem idade que o limite é 94, e quanto a pessoa ficando mais velha, diminui o número de parcelas. Quando é que a gente sabe isso? Somente fazendo uma simulação. Tá? Então, quando um paciente chegou na sua clínica, você vai oferecer o crédito pessoal primeiro. Por que você oferece o crédito pessoal primeiro? Porque é um crédito de contratação muito rápida. É ali na tela, ali na hora. 45 segundos faz uma simulação. Se ele tiver crédito,
ele finaliza a contratação ali na hora, em 10 minutos, 10, 15 minutos, e pronto, acabou o processo dele, em até 24, 48 horas você recebe o dinheiro na sua conta. Então, primeiro você deve oferecer o crédito pessoal. Tá? Fez a simulação, não teve crédito pessoal, aí você vai ver se ele se enquadra no crédito consignado. A própria plataforma já dá uma mensagem, ela verifica, né, se ele é um aposentado, se ele é um pensionista do INSS, se ele é um servidor público, e já dá a mensagem, não teve crédito pessoal, ofereça o crédito consignado. O que acontece é que, na maioria das vezes, né, os profissionais esquecem do crédito consignado e do crédito FGTS. E hoje em dia são ótimas opções para financiar o tratamento. Então, você fez o crédito pessoal, não teve direito ao crédito pessoal, você vai clicar lá no botão crédito consignado, vai preencher um formulário com algumas perguntas do paciente, vai avisar para o paciente que a Aleva vai ligar para ele, tá? A gente tem que ligar para ele para pedir algumas informações e para ele dar algumas autorizações para que a gente faça a simulação. Então é importante, primeiro, clica no botão crédito consignado e preenche lá o formulário. Vai enviar para a gente e é importante avisar para o paciente que a Aleva vai ligar, porque muita gente acha que é fraude quando a gente liga. Então, deixa ele avisado, ó, o pessoal da Aleva vai te ligar. Normalmente a gente liga quase que em seguida, né, que você preencheu o formulário. Se o movimento estiver muito grande, a gente vai, né, demorar um pouquinho, mas a gente vai ligar para ele para fazer a simulação. A gente vai ligar para ele e vai te posicionando, né, você profissional, como está o status daquele crédito, né? Se ele tem margem, se ele não tem margem, se ele tem margem, quanto que deu de margem, se ele aceitou, né, as condições do empréstimo, se ele fez a formalização, se ele assinou o contrato, se ele recebeu o dinheiro. Então, a cada passo que vai acontecendo, a gente vai mandando um WhatsApp para a clínica informando como é que está o status desse empréstimo. Tá bom? Uma coisa importante, o crédito consignado pela legislação, o dinheiro não pode ir para a conta de um terceiro. Né? A gente sabe que o crédito consignado tem muita fraude hoje em dia. Então, para evitar maiores fraudes, o dinheiro tem que ir para a conta que o paciente recebe o benefício. Tá? Então, ele recebe, a gente vai avisar para você que ele recebeu aquele crédito e ele vai te pagar. A Aleva tem até um formuláriozinho que você pode pedir para ele preencher, né, que ele se compromete a depositar o valor para você em até 48 horas após o pagamento do empréstimo. Tá? Então, crédito consignado, a pessoa pode ter restrição, não tem problema nenhum. Pode ser aposentado do INSS, né, militar das 3 forças, funcionário público federal. Estadual também é bem simples. O municipal, que normalmente a gente tem que ver se aquela cidade do paciente tem convênio com os nossos bancos. Né? A gente tem mais de 15 bancos que faz o crédito consignado. Tá? Mas tem prefeituras que são muito pequenas, né? São cidades muito pequenas que às vezes não tem convênio. Então, mas isso quem faz, todo esse trabalho, quem faz é a equipe da Aleva. O único trabalho que vocês, né, profissionais, têm é simplesmente entrar lá, preencher o formulário e pronto. Daí para frente é só a Aleva que vai fazer todo o trabalho de simulação para vocês. Tá? Então, esse é o crédito consignado. Crédito FGTS. Serve para todo mundo que tiver saldo em contas do FGTS. Tá? A pessoa pode estar com negativação, pode estar desempregada, não tem problema nenhum. Se ela tiver saldo em contas do FGTS, ativas ou inativas, a gente consegue dar um empréstimo para ela. Tá? A garantia é o quê? É o saldo nessa conta do FGTS. Então, né, vamos supor que ela pegou 10 mil lá. O banco vai bloquear 10 mil no saldo do FGTS. O resto do saldo fica desbloqueado. Mas aqueles 10 mil que ele bloqueou, né, estão lá presos até que o banco resgate esse valor inteiro. Então é por isso que os juros acabam sendo mais baixos. Né? O FGTS, ele bloqueia o valor no saldo, na conta do FGTS, ou em várias contas do FGTS, e no consignado o valor já vem descontado direto na fonte. Né? Ele recebe o pagamento dele já descontado. Então, se ele recebe 2 mil e pegou 700, ele vai receber, na verdade, 1.300 e R$700 o órgão já direciona direto para o banco mensalmente. Então, não tem risco para o banco essa operação. Por isso que os juros são
bem mais baixo. Então, o FGTS, como é que funciona? A mesma coisa, você vai fazer o crédito pessoal, ele não teve crédito pessoal, a plataforma vai verificar que ele tem carteira assinada e vai orientar para que você faça a solicitação do crédito FGTS. Vai lá, vai clicar no botão crédito FGTS, vai preencher o formulário do crédito FGTS, vai avisar para o paciente que a Aleva vai ligar. Então, a Aleva vai ligar, vai fazer todo o procedimento com ele. No FGTS, ele tem que baixar o aplicativo do FGTS. Então, a gente vai orientá-lo a baixar o aplicativo, a criar uma conta se ele não tiver no FGTS, no aplicativo do FGTS. Depois ele vai dar uma autorização para que a gente faça a simulação. A gente vai fazer a simulação, vai apresentar para ele, né? E também vai te posicionando como é que está esse crédito FGTS. E ele aceitando, ele vai fazer a formalização, né? Ele vai receber um link, esse link é um link do banco, ele vai baixar o aplicativo do banco, vai fazer a biometria e depois ele vai assinar o contrato digital. Ele recebe um código, né, via e-mail, via SMS, hoje em dia até via WhatsApp, coloca esse código na plataforma e assina o contrato, né? Também no FGTS é proibido o dinheiro ir para a conta de terceiros, vai para a conta do próprio, né? Então, quando ele receber esse valor, a gente vai te avisar que ele recebeu esse valor e a partir daí ele vai pagar para vocês o valor do tratamento. Então, são duas opções hoje muito boas, principalmente porque a gente sabe que tem muita gente com o nome negativado. Então, hoje a gente consegue liberar muito mais o crédito FGTS e o crédito consignado do que o crédito pessoal, porque a maioria da população hoje está negativa no Brasil, né? E consegue ótimos valores. Então, por exemplo, se a pessoa ganha R$ 5.000, um funcionário público, ele pode comprometer mensalmente 35% de R$ 5.000, tá? Com um empréstimo, ou com até 10 empréstimos, né? Outra coisa que a gente pode fazer, né? O paciente já tem 2 contratos lá que já estourou essa margem de 35%. A gente pode refinanciar esses contratos. Isso tudo se o paciente quiser. Então, a gente vai orientando o paciente, vai deixando bem claro para ele. Eu quero refinanciar. Então, eu refinancio por um prazo maior, diminuo o valor da parcela e abre uma nova margem para ele solicitar um novo crédito. Então, isso também pode ser feito no consignado, tá? Então, é muito importante, né, a orientação que a gente dá hoje é: faça o crédito, solicite o crédito pessoal mais rápido, né? 45 segundos a simulação, a contratação 15 minutos, não teve crédito pessoal, ofereço consignado e FGTS. Consignado e FGTS costuma demorar ali de 2 a 3 dias para finalizar todo o processo. Depende muito da velocidade que o paciente vai respondendo, né, o que a gente vai pedindo para ele fazer. Para ele baixar o aplicativo, no caso do FGTS, para ele criar uma conta, né? No INSS ele vai acessar o portal lá, Meu INSS, vai baixar o aplicativo para ver se ele tem margem. Se ele manda no INSS, a gente precisa de um contra-cheque dele para ver a margem dele. Então, por isso que a gente costuma colocar que essas duas opções, o tempo em média ele leva de 2 a 3 dias para a gente finalizar essa contratação, tanto do consignado e quanto do FGTS. Então, são duas opções muito boas, simples de solicitar, né? O formulário que vocês vão preencher é muito simples, são 5, 6 perguntas, né? Nome, data de nascimento, número do benefício, mais algumas coisas lá, bem simplesinho de responder. E aí é só avisar para o paciente que todo o trabalho quem faz a Aleva, tá bom? Então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer agora, né, que a gente vai responder aqui. É bem simples e para ser bem rápido também, acredito que está todo mundo cansado, né, depois de um dia de trabalho. Então, vamos ser rápido, não quero tomar muito tempo de vocês. Tem alguma pergunta, Samir? Bom, para entender mais, né, do que você já falou. Então, assim, se o meu paciente está negativado e ele não tem possibilidade no crédito pessoal, então eu posso oferecer diretamente essas opções, né? O FGTS, se um dia ele foi já registrado, né? Esse paciente ele pode estar desempregado, mas ter saldo no FGTS que eu consigo fazer? Isso mesmo, consegue fazer, né? E assim, não se preocupe, eu não sei se ele tem saldo no FGTS, ele também não sabe, não tem problema.
preenche o formulário que a gente vai verificar se tem e vai avisar para ele. A mesma coisa ao consignado. Às vezes o paciente não sabe se ele ainda tem margem consignável no pagamento dele. Não tem problema. A gente vai buscar essa informação para ele e vai dizer, vai fazer a simulação e vai ver quanto que ele tem de margem margem consignável para fazer um novo empréstimo. Entendi. E tem algum custo para para essas simulações, para verificar se ele tem saldo na FGTS? Não tem nenhum custo, né? Pode fazer quantas simulações quiser, tanto do FGTS como do consignado, quanto do crédito pessoal, que é totalmente sem custo as simulações. O trabalho é todo nosso e não tem nenhum custo para simular. Entendeu? Me fala uma coisa, Flávio. Desses, por exemplo, INSS, consignado para funcionário público, né, militar das 3 forças, etc. Qual é a idade limite? Assim, até qual idade um paciente, por exemplo, se eu trabalhar com uma linha de pacientes idosos, qual é o máximo de idade que eu posso trabalhar com eles? Então, vamos lá. No crédito, no INSS, 78 anos, tá? E no funcionário público federal, é 77 anos. Aí, nos estados e municípios, cada um tem a sua regra, mas não se preocupe, que a gente vê toda essa regra de cada município, de cada cidade, de cada estado, né? Essa preocupação é totalmente nossa, você não precisa se preocupar. Se ele não tiver, essa idade estiver ultrapassada, a gente vai avisar para ele e pronto, tá? Tá. Então, não se preocupa. Normalmente fica em torno desses 77, 78 anos, mas nas cidades, né, nos estados, podem ter variações. E muda-se, né? De vez em quando muda-se a regra e a gente está sempre atualizando para saber exatamente quais são os parâmetros que estão sendo liberados em cada cidade, em cada estado, no governo federal e no INSS. Tá. Uma dúvida. Por exemplo, o paciente, quando ele fez um consignado, ele vai pagar em 36 vezes. Eu vou receber em 36 vezes? Ele vai receber em conta 36 vezes ou eu vou receber o valor dele à vista? Legal, boa pergunta. Ele vai receber o valor integral que ele solicitou à vista na conta corrente dele. Então, se ele solicitou um empréstimo de 10 mil, ele vai receber 10 mil e ele vai pagar 10 mil, né? Vamos supor que foi em 20 parcelas. Em 20 parcelas, né, do valor da parcela, né, do principal dividido por 20, mais a taxa de juros mensal. E isso tudo, tá? A gente já informa. Ele não assina um contrato sem saber o que ele vai pagar. Então, a gente vai dizer, ó, você vai solicitar 20 mil, você vai pagar 20 parcelas de R$ 1.200, por exemplo, tá? A taxa de juros é essa, o custo efetivo total da operação é esse, e você vai pagar o valor, exemplo, né, nesse caso de 20 mil, 23 mil, por exemplo. Então, todas essas informações são passadas antes da contratação. Tá. No FGTS também. E no FGTS ainda tem opção melhor, ainda tem uma coisa muito boa. No consignado, ele desconta até 35%, depende de quanto que ele solicitou, da renda da pessoa. Então, lá, aquele exemplo que eu estava fazendo, R$ 2.000, ele solicitou uma parcela de R$ 700. Ele vai receber no mês 1.300 e R$ 700 vai para a financeira. No FGTS, ele não tem nenhum desembolso mensal, porque o valor já é debitado direto no FGTS uma vez por ano, na data de aniversário. Então, vamos supor que ele solicitou lá 10 mil no FGTS e foi feito em 5 parcelas, né, de R$ 2.000. Então, uma vez por ano, vai lá e debita R$ 2.000 do saldo do FGTS. Os 10 mil, né, mais os juros estão bloqueados, né, então vamos lá. Ele vai receber 10 mil, mas vai ser bloqueado, por exemplo, 12 mil no FGTS dele. Uhum. E uma vez por ano, debita-se, né, uma parte do valor que vai para a financeira. E o saldo que está lá bloqueado continua rendendo no FGTS para o paciente. Ele está bloqueado, ele não consegue sacar, mas continua rendendo juros para o paciente. O saldo que estiver lá bloqueado. Entendi. Então tá certo. Em relação ao FGTS, já que a gente estava falando, ia até fazer essa pergunta, né? Se tem que pagar um boleto todo mês, mas isso dá uma autonomia. Fez, né, o empréstimo e esquece, né? Automaticamente já vai ser descontado lá da conta. E para baixar esse aplicativo, é simples? Eu tenho que ir por qual caminho? Eu tenho que ir no banco, baixar o aplicativo?
Não, então, a nossa equipe orienta ele, né, como é que ele entra no celular, lá na loja de aplicativos do celular dele, né, seja do Android, seja do iOS, vai ensinar como é que ele baixa, como é que ele cria a conta. Então, toda essa preocupação é totalmente nossa. O profissional não perde tempo com isso, não precisa saber como é que funciona todos os detalhes, né? Pode dar uma explicada para ele, como eu estou explicando aqui, mas os maiores detalhes não precisa. A equipe da Leva está preparada para fazer todo esse processo com o paciente e explicar bem o paciente. Tá. Tá? Mais uma dúvida. Uma coisa importante do crédito é que o profissional recebe dinheiro à vista, né? Então ele não tem risco nenhum de inadimplência. Com certeza. E uma dúvida é que até o INSS, né, para quem faz o consignado, tem alguma possibilidade de adiantamento de parcela nesses consignados? Alguma tem essa possibilidade? Sim, ele pode adiantar parcelas, sim, e aí é retirado os juros proporcional a esse adiantamento de parcela. Aí, como é que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o banco, com a financeira que fez o empréstimo para ele, que vai estar no contrato, ele vai receber, né, o aplicativo, vai baixar o aplicativo desse banco quando ele vai formalizar, e aí, se ele quiser antecipar a parcela, ele pode solicitar antecipação, não tem problema nenhum. Então, assim, é gerado o boleto para ele pagar, né, e aí diminuir o saldo devedor dele. Tá, o dinheiro cai na conta do paciente, ele repassa para mim. Entendi. Então tá bom, por enquanto essas são as dúvidas. E a Leva, o que ela leva cobra? Tanto no crédito pessoal quanto no consignado no FGTS, a gente cobra 8% do valor somente sobre os créditos aprovados. Tá? Entendi. Então, né, ele fez 10 simulações, ninguém contratou nada, não tem nenhum custo. Tá? No crédito pessoal, quando a gente faz o crédito direto, como a gente faz o crédito direto na conta do profissional, a gente já acredita o valor descontado dessa taxa. No consignado e no FGTS, a gente gera um boleto com 10 dias de vencimento, né, pós 10 dias, para o profissional pagar. Então é feito todo um acompanhamento, né? Vocês sabem quando o banco paga eles, né? Sim, a gente sabe e a gente informa o profissional que o valor foi pago. Tá. Se o paciente não tiver margem, também é informado? Sim, a gente informa tanto o paciente quanto o profissional, que ele não tem margem, ou que ele não achou a proposta boa, ou porque ele não quis simplesmente contratar. Então, todo esse posicionamento a gente vai informando a clínica, porque lá no formulário, quando ele preenche, né, ele diz qual é a clínica que está fazendo aquela solicitação do empréstimo consignado e do empréstimo FGTS. Tá. Você falou sobre o valor vai direto para a conta, né? Do paciente, ele repassa para a gente. Como funciona o desconto direto em folha, né? Você explicou de todos, a idade mínima, a margem. Então, por aqui, todas as dúvidas sanadas. Tá, vamos esperar um minutinho e ver se tem mais alguém com alguma pergunta. Tudo bem. Senão a gente encerra. Alguém com alguma dúvida? Pode até, se tiver a mesma dúvida, quiser mais explicação, né? Sim. Até quantas parcelas podem ser feitas os consignados, Flávia? Vamos lá. O consignado federal até 94 parcelas, depende da idade, tá? Então tem uma tabelinha com idades, né? Se a pessoa for muito idosa, ela não vai conseguir 94. Então, para cada idade tem um número de parcelas possíveis, e a mesma coisa no INSS. Então, depende da idade, o sistema já diz quantas parcelas o máximo são liberadas. Tem o mínimo e o máximo, né? Mínimo e máximo. Certo. Para todas essas opções, o paciente pode estar negativado. FGTS também. FGTS consignado, ele pode ter negativação, não tem problema nenhum. E assim,
uma coisa interessante que, às vezes, as clínicas parcelam, né, para o paciente lá em 12 vezes e antecipam. Aí pagam para a financeira 12, 13% de taxa. Às vezes é 15%. Né? Se for 12 meses, fica ali entre 13% e 15% de taxa de antecipação. É. E não consignado, na FGTS, ele vai pagar 8% para a leva. Então, ele economiza aí quase que 50% de taxa. Exato. E com uma garantia, né, de que vai receber, que Vai receber, recebe à vista. não vai ter nenhum problema se o paciente for inadimplente. Uma pergunta boa, né? Se o paciente ficar inadimplente, alguma coisa acontecer com o benefício dele, o profissional acarreta com alguma dívida, alguma coisa? Não, na verdade, o profissional não fica nem sabendo. Tanto no crédito pessoal, como no crédito consignado, como no crédito FGTS, a responsabilidade é toda nossa, né? E o paciente não fica, o profissional não fica nem sabendo que ele está inadimplente. Ele vai fazer o tratamento dele normal e ponto final. E eu acho que uma coisa legal também a perguntar é, se eu não tiver tempo, tem algum link que eu possa dar para o paciente, que vocês passam para a gente, que eu possa passar para o paciente para ele preencher, ao invés de eu preencher para ele? Sim, seria o consignado.aleva.com.br. Serve para o consignado e serve para o FGTS. Então, repetindo, consignado.aleva.com.br. Vou colocar aqui, consignado.aleva. Então, através desse link, eu posso compartilhar para o meu paciente, ele pode fazer a simulação e eu vou ter a resposta da equipe de vocês se teve ou não, né? Sim, mas uma recomendação que a gente sempre fala é, se possível, faça junto com o paciente. Por quê? Ele vai deixar para depois, ele vai esquecer. Né? Ele estando lá na clínica junto com você, ou você, que ele não esteja na clínica, né? Mas que você peça as informações e você preencha, já agiliza o processo, né? Porque ele, hoje, agora eu vou fazer alguma coisa, vou deixar para fazer à tarde, vou deixar para fazer amanhã e acaba não fazendo. Né? Então, tanto no crédito pessoal, no FGTS, no consignado, a nossa orientação. O resultado é muito melhor quando o profissional, né, quando a clínica ajuda o paciente a fazer essa simulação. E até toda a controlação. Né? Até principalmente, né, que normalmente são pessoas mais velhas, mais idosas, que têm maior dificuldade com o aplicativo, com a internet. Então, se a clínica puder ajudar, o resultado é muito melhor. Com certeza, né? Traz mais segurança, né? Exatamente, traz mais segurança. E não, lembrando, não esquecer, né, de quando preencher o formulário, avisar ao paciente que a Aleva vai ligar para ele não achar que é fraude. Essa informação é importante, né? Porque nessa parte do consignado a gente precisa, né, dessa proatividade do paciente, né? E assim, a gente sabe que tem muita gente ligando para aposentado. A gente não sabe como é que eles conseguem os números, né? Mas muita gente fazendo fraude ligando para o ok? Tem mais alguma pergunta, Sâmia? Eu acho que a Sâmia caiu. Então, eu vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de todos. Tá? E tendo alguma dúvida, né, o WhatsApp da Aleva é o 21 96 403 0122. É só botar uma mensagem lá que a gente responde rapidinho. Uma boa noite para todos e até a próxima. Obrigado pela presença de todos.